Seja muito bem-vindo a mais um Sportcast. Meu nome é Rafael Braga, sou seu host por aqui. Estou aqui, como sempre, com meu co-host, Francisco Barsi, famoso Chicão da Suporte. Fala aí, Chico. Qual é o tema do episódio de hoje? Hoje é negócio. Não tem. Hoje, como você falou, estamos sem roteiro. Um convidado que vai dar bastante informação. É isso aí. E antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu fazer aqui um lembrete para vocês que tem muita gente que assiste aqui os nossos episódios e não é inscrito no canal ainda. Então clica aí para se inscrever. E além disso, se você é dono de loja de autopeças ou oficina mecânica, dá uma olhada lá no nosso canal Auto Negócio. Lá você vai ver que a gente entrega muito conteúdo gratuito para você sobre gestão de autopeças, a gente fala sobre vendas, organização de estoque, financeiro. Lá você vai ter muito conteúdo para levar o seu negócio aí para o próximo nível, beleza? Então, começando as apresentações aqui, a gente está hoje com Luiz Zappa, o cara que é simplesmente... Você quer contar um pouco da... Assim, eu fico brincando com ele que eu chamo ele do todo-poderoso da Daico. O cara que é diretor de vendas Latam da Daico. E a gente tem um tempo aí já querendo marcar isso. Conseguimos, então seja muito bem-vindo, Zappa. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Pô, Rafa, baita prazer estar aqui. Eu já sou fã, né? Assisto, ouço vocês bastante. E, pô, baita prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho das experiências da nossa vida e a gente poder trocar uma ideia aqui. Vai ser muito, muito legal. Não, e pra gente é legal porque tem alguns episódios que às vezes a gente traz alguém que a gente ou conhece há pouco tempo, ou então, assim, fez sentido pro negócio, pro episódio, mas a gente não conhece tanto e a gente já tem um relacionamento de empresas aí de muito tempo, né? Então fica até mais fácil a gente tocar essa conversa aí. Sem dúvida. A gente com a Suporte é uma baita parceria. Vocês são aquele cliente que a gente chama de A a Z, né? Vocês têm a linha completa, portfólio completo, são super especialistas. E o Chico vive na rua, né? E o cara que está na rua vivencia muita coisa, né? Ele está ali vivendo o calor do mercado o tempo todo. E ele não hesita em me ligar. Zappa, tal lançamento, tal produto, tal ação. E às vezes eu tô fora, tô em fuso horário diferente, eu tô acordando com o Chico me ligando. Às vezes 5 da manhã, 6 da manhã em outro lugar, e o Chico, Zappa, você não viu? Eu falei, Chico, calma aí, primeiro bom dia, mas beleza, vamos lá agora. E isso ajuda muita gente, ter esse canal direto com uma pessoa que conhece tanto de mercado, tá tanto na rua, e traz a informação da ponta direto pra gente, é um benefício muito grande ter um parceiro como a Suporte. A gente valoriza isso de uma forma incrível e, pô, por isso que a parceria é tão forte e a gente tem essa conexão tão grande com vocês. Uns encaram isso como um benefício, outros como uma maldição, né? O Chico liga em qualquer horário. Eu ligo no meu horário. Mas é assim, cara, para dar um contexto, assim, pra galera de... Por que a gente sabe que vai ser muito relevante esse episódio, porque a maioria das pessoas que assiste a gente é do nosso mercado e ou tem uma loja, ou é um gerente de loja, está ali tocando negócio, às vezes é um mecânico que está ali no dia a dia ralando na oficina. Então, já conhece como funciona o mercado de reposição de autopeças. Então, seria legal contar um pouco da sua trajetória profissional para as pessoas entenderem que esse, de fato, é um mercado que você consegue crescer. Se você trabalha bem, você consegue prosperar ali dentro e que, sim, é um mercado que, apesar das pessoas não enxergarem como algo, digamos assim, primeira opção. A pessoa está hoje começando a carreira profissional, ela não olha como primeira opção começar nesse mercado. E você teve uma carreira legal, acho que tem uma carreira muito interessante, acho que é bom para as pessoas entenderem os caminhos que existem aqui dentro. Né? O jovem hoje, quando você fala para ele de trabalhar numa empresa, numa corporação, primeiro eles olham para as big techs, olham para grandes redes, e o mercado automotivo nem sempre desperta essa vontade, essa emoção, né? Na minha época era diferente, né? Eu fui criado numa época que o sonho era bater os 18 anos, poder ter o carro, poder começar a dirigir. E é um cara que, meu irmão teve carro turbinado, teve carro mexido em casa. Eu vivia isso e ficava, né, quando o moleque brincando dentro do carro. Hoje o jovem muitas vezes não quer nem ter carta, hoje não quer ter habilitação, andar de Uber. E não tem esse sonho, essa coisa que a nossa geração teve. E algumas marcas enfrentam dificuldades, né? Você vê, uma Harley Davidson, por exemplo, a geração Baby Boomer, que o sonho era ter a moto grande, as outras gerações que vieram na sequência, essa geração já olha para esse tipo de moto e já fala, não é muito meu estilo. Então, o setor automotivo, ele vem se modernizando, ele vem mudando, e os jovens, a gente precisa levar isso para os jovens, né? Para que a gente possa trazer essa mão de obra de forma adequada, correta e despertar esse interesse neles para a gente continuar seguindo e evoluindo. E quando eu comecei na carreira profissional, eu também, assim, o setor automotivo ele caiu um pouco no meu colo.
Eu estava no segundo ano da faculdade, eu cursei engenharia elétrica e eletrônica na faculdade e uma influência muito forte dentro da família e tal. Eu acabei seguindo a carreira na engenharia, no curso da faculdade. E quando eu estava no segundo ano, surgiu um projeto de trainee dentro da Siemens. E a Siemens faz o programa trainee, onde você escolhe qual unidade da Siemens. Na época tinha a parte de energia, tinha a parte de mobile, tinham várias divisões da Siemens que eu poderia optar em trabalhar. E naquele momento, como eu morava em Guarulhos, e a Siemens VDO, ela era em Guarulhos, a unidade era em Guarulhos, e ficava muito próximo da minha casa, eu já tinha um amigo que trabalhava lá, eu falei, pô, vou me inscrever para trabalhar na parte da Siemens VDO. E na época que eu estava fazendo a faculdade, isso no começo dos anos 2000, o sonho, né, da molecada da engenharia elétrica era trabalhar numa GE, trabalhar na Siemens, né, na Schneider, nas grandes companhias do segmento. E aí, poxa, foi muito legal, porque eu tive essa oportunidade de entrar na Siemens e acabei entrando na parte automotiva. E ali eu comecei a carreira como trainee, projeto que é muito legal, que você passa por todas as divisões da empresa, então desde a área financeira, a área técnica, a garantia, e eu acabei gostando muito do comercial. Eu gostei da dinâmica, de como funciona, né, a área comercial, toda essa falta de rotina, né, que a área comercial tem. Isso me fascinou bastante pela diversidade, por tudo aquilo que a gente enfrentava no nosso dia a dia. Após esse início, um ano depois, mais ou menos, já teve o desligamento de um colaborador da área de vendas, de um vendedor mesmo, né, de um coordenador de vendas. E surgiu a oportunidade, no meu primeiro ano ali do estágio, já de subir. E, pô, cursando o terceiro ano de engenharia, se já começar a ir para a rua vender e viajar, eu confesso para vocês que a faculdade, que era, né, para fazer em 6 anos no noturno, acabou se estendendo. Não, fica em segundo plano, Ficou, né? Cara. Naquele momento eu tive que priorizar a carreira, mas foi uma decisão muito legal. Eu tive assim, um chefe naquele momento incrível, que virou meu amigo, é meu amigo até hoje, um grande amigo até hoje, porque ele entendeu esse momento e eu consegui conciliar as duas coisas, mas não foi fácil. E aí entra dentro do que você estava falando, a questão do jovem, porque, pô, naquela época o estágio já era de 8 horas, e depois trabalhando em vendas, vocês sabem que não tem rotina para acordar, para dormir, para viajar, com eventos, jantares, almoços e tal. E ainda tendo que fazer prova na faculdade, estudando. E era engraçado que todo Natal, né, os meus avós em casa, meus tios e tal. E agora, formou? Eu falava, não, ainda não. E esse ano, formou? Ainda não. Eu passei por isso também, cara. Passei pela mesma coisa. Não foi... né, o curso que era para ter durado 6 anos, ele durou 7 anos e meio. E aí, finalmente, eu consegui fechar. E, claro, isso também me deu uma projeção na carreira legal. Mas a ascensão começou a partir daí. Quando eu tive essa oportunidade de sair de engenheiro para analista de vendas, depois coordenador de vendas, já atendendo o mercado de reposição. E na época era a Siemens VDO, depois o Grupo Continental comprou, né, essa divisão da Siemens e passou realmente a ser uma empresa puramente automotiva. E dentro do grupo eu tive a oportunidade de trabalhar na divisão de OI, atendendo as montadoras. Porque naquele momento a empresa ela tinha um bom faturamento na reposição, o mercado de aftermarket ele era muito importante, mas a divisão da montadora era onde brilhavam os olhos da companhia, e até hoje, né? A companhia é muito forte nessa parte de a VDO, na parte eletrônica, dos clusters, dos cockpits, então era uma divisão extremamente importante. Eu tive essa oportunidade de ser o Key Account Manager, né? De ser responsável pela conta das montadoras internamente. E aí eu saí do mercado onde o fator relacionamento é muito importante. Você tem aí ele é algo que faz mesmo a diferença, e você vai para um mercado que, pô, claro, no OI também o relacionamento abre portas, ele te dá bons direcionamentos, mas ele está em segundo plano totalmente. Então foi um aprendizado muito grande. Desde a parte técnica, burocrática, você começa a ter que entrar muito mais dentro, não só... Hoje a gente, né, dentro da reposição, você entende muito da aplicação do produto, de como que ele é utilizado, onde que ele vai e tal. Eu comecei naquele momento a ter a oportunidade de entender desde o começo, do momento que chega a matéria-prima até que sai o produto industrializado. O engenheiro de vendas, né, o Key Account, ele é responsável por todo o projeto. Então você começa a entender todo o processo de custo, formação de custos, onde que vai ser a aplicação, grandes cotações, né, sentando com grandes montadoras para negociar. Nesse período que eu fiquei dentro do mercado de montadoras, eu trabalhei praticamente uns 6 a 8 anos. Eu tive o convite de ir para a ZF, para a divisão Sachs, na divisão de embreagens da própria ZF, atendendo montadora, fazendo a mesma coisa que eu fazia na Continental.
atendendo as montadoras no dia a dia. É um projeto muito interessante, porque é um produto completamente diferente. Eu sou engenheiro elétrico e fui trabalhar com um item que não tem nada a ver, na embreagem, que é extremamente mecânico. E também aí foi outro aprendizado, humildade total para aprender aquilo com os engenheiros mecânicos que já estavam lá há um tempão, que conheciam tudo do material de fricção, da toda a parte, né, de estrutura, de estampados, metalurgia, que eu não tinha o menor conhecimento. Então aí, de novo, tem que botar a cabeça no processo, entrar no processo, entender tudo, partir do zero para lá na frente, você sentar na frente de uma montadora e poder discutir, porque o custo da tua peça é XY, qual o diferencial e tal. Cara, e isso aí tá me lembrando muito o que está acontecendo agora com a gente. A gente está criando uma equipe destacada da suporte, que é uma equipe de vendas nova. A gente continua com a nossa equipe, como sempre foi, mas tem uma equipe nova e que a gente, assim, no nosso caso, na verdade, você é um pouco diferente do seu, porque você está falando que você teve a oportunidade de aprender a parte técnica do início ao fim, naquele início lá. No nosso caso, agora é o contrário. A parte técnica, a gente tem isso no dia a dia, acontecendo aos poucos. O nosso sistema entrega muita informação e tal. Mas a maior dificuldade, eu acho, no início de quem não é do mercado, que a gente só contrata vendedores que não são do mercado, é fazer o cara entender como esse mercado funciona, a dinâmica dele. Porque é muito diferente de um vendedor, por exemplo, de uma loja de shopping, que é uma venda direto para o consumidor final, um bem de consumo mais padrão, que todo mundo já consome. É muito diferente. E o cara entender essas relações, a gente tem que treinar muito. Ninguém deseja comprar autopeça, né? Normalmente o cara compra autopeça bravo, né? Porque, tá tirando uma grana para corrigir um problema do carro, corrigir um serviço de manutenção. Ninguém compra, né? Uma correia feliz da vida. Não, vou comprar uma correia. Não, o acessório ainda tudo bem, mas a peça final, você está vendendo aquilo que é uma necessidade para ele. E não algo de desejo. Então, é mais difícil. E você passou isso de novo nesse momento que você falou, né? Foi para a embreagem agora. Passei, cara. Tava perdido ali. Deixa eu te fazer uma pergunta, pegar um gancho nisso aqui. Depois você continua com a sua trajetória, que está muito interessante. Como é que vende um produto para um cara que entende tanto quanto você e ele consegue discutir com você que o custo daquela embreagem deveria ser 1 e você diz que é 1,20? Como é que quais são os argumentos que você tem que usar para convencer um cliente desse? É uma briga. Por isso que as negociações duram meses, meses e meses. E o detalhe, o engenheiro da montadora, ele participa do teu projeto de desenvolvimento inteiro da peça. Então ele sabe desde o tempo que vai ficar no forno, quanto tempo de processo na estamparia, enfim, ele sabe tudo o que acontece dentro do produto. E eles têm ideia de custos, ele tem todas as informações. E quando ele senta para discutir com você, ele é por vírgula mesmo, é por centavos que acaba a discussão para o fechamento do custo. E muitas vezes você compra o aço de uma ciaria X, ele recomenda você comprar de uma Y, mas às vezes a montadora tem um volume maior e consegue comprar, a gente não consegue. Então, são brigas muito grandes que tem até chegar no fechamento do número. E eu confesso para vocês que a montadora muitas vezes tem a informação da margem que o fornecedor trabalha. Ela sabe a margem exata, o valor exato que ela está pagando na peça, porque esses caras têm um conhecimento muito grande do produto. Então é uma briga que não é fácil, realmente não é fácil. Acaba tendo aí que ter uma cooperação entre os lados. Por isso que também o relacionamento é importante, o entendimento é importante para que tenha esse relacionamento entre os lados. É mais frio, é mais detalhista, mas tem que ter essa cooperação, porque senão a gente o negócio acaba não evoluindo. E as negociações duram meses, meses e meses, e ainda tem alguns concorrentes por fora que estão correndo por fora e querem ganhar os projetos, querem ganhar os negócios. Então você tem que ser muito eficiente para poder defender isso. E o pior, acho que porque muitas vezes a gente precisa fazer os reajustes, né? De tempos em tempos, você senta com a montadora, você está com o composite ali, com toda a variação de aço, de mão de obra, de câmbio, né? Tudo que variou. E muitas vezes eles não reconhecem, né? Eles falam, não, meu aço não aumentou. Pode ser porque é uma liga diferente, pode ser que é um fornecedor diferente, pode ser que eles tinham um estoque já há mais tempo. Eu confesso para você que é uma briga à parte, e por isso que precisam ter pessoas muito especializadas. Mas isso, na carreira de um profissional, quando você vai passando por tudo isso, isso gera, né, uma coraça na gente, uma experiência que você acaba utilizando pro resto da sua vida em tudo que você vai negociar. Em toda a carreira você vai acabar aproveitando esse tipo de informação para utilizar. Bom, aí... Voltando. A gente voltando. Aí em 2012...
para 2013, eu tive o convite para ir para a Daico. Até foi uma indicação de um amigo que tinha uma oportunidade para atender o OI da Daico. A Daico já estava super estabelecida na América do Sul, com a fábrica em Córdoba, na Argentina. Já tinha 2 fábricas no Brasil, já estava super estabelecida, mas a Daico queria entrar em montadoras, nas montadoras chamadas especiais, que são as montadoras que têm um volume um pouco menor e também fortalecer a linha pesada. Então, como na Sachs, né, na Zef eu já tinha trabalhado bastante a linha pesada, a ideia era fortalecer dentro das montadoras da linha pesada e também nas montadoras com menores volumes. Um caso da Mitsubishi, por exemplo, na época estava a Jack Motors, né, estava começando, querendo... Enfim, tinham diversas montadoras menores que a gente precisava fazer um trabalho mais forte e eu fui convidado para atender o Special OEM, que a gente chamava na divisão, e a linha pesada. Comecei esse trabalho no início de 2013, e aí, com 2014, foi um ano muito legal, que a gente conseguiu desenvolver bastante coisa, mas nesse meio tempo veio a crise do governo Dilma. E os volumes que a gente estava falando de produção no setor automotivo nacional estava beirando 5 milhões, 4 milhões e pouco de carros ano, caiu para 2 milhões, caiu pela metade. E a minha divisão, que era a divisão de atender os veículos especiais montadoras de linha pesada, ela praticamente acabou. Ela se fundiu com a divisão da normal de atendimento do OEM. E aí o pessoal me fez uma proposta, né? Ou você sai, ou então tem uma vaga no marketing da reposição. Como eu já tive uma experiência... Pô, não sabia que você tinha trabalhado nessa área, não. Trabalhei, cara. E assim, eu não tinha experiência nenhuma em marketing, eu tive experiência no mercado de reposição, quando eu estava na época da Siemens VDO. Legal. Mas eu não tinha experiência nenhuma em marketing. Eu fiz uma pós-graduação, né, em administração, que você vê um pouquinho de marketing, mas... Foi, de novo, voltar para estaca zero para começar a aprender. E aí conversar com os profissionais da área que já tinham uma grande experiência e o time também, que já tinha um time local, que me acolheu muito bem e eu consegui aprender bastante naquele momento para começar a trabalhar. E aí, na época, a Daico tinha uma intenção de fazer um marketing mais voltado para vendas mesmo, com comercial, fazer um canal de comunicação muito focado para quem está na ponta, para quem realmente vai usar o produto, para o varejo. A ideia era exatamente essa. Pô, a gente tem que ser a marca que quando o mecânico encosta no varejo, ele fala, pô, pode ir que é um produto de confiança. E foi um baita desafio. E tinha questão de catálogos também, a gente tinha muito problema de catálogos na época, a gente precisava organizar toda essa parte de informação, que é uma dor da maioria das empresas até hoje, né? Muitas empresas sofrem com essa questão da organização das aplicações, a questão online agora, né? Se você não tem um catálogo pleno, um melhor catálogo hoje, o índice de devolução no mercado online ele é grande e muito disso vem pela falta de informação dos catálogos e tal. A gente teve essa preocupação muito grande de tentar ajustar isso dentro da companhia para poder ir na ponta e ofertar o melhor produto e fazer que a marca fosse cada vez mais conhecida e reconhecida. Mas 6 meses só no departamento de marketing eu já fui convidado para assumir a parte de vendas da Daico no Brasil. E aí, a experiência foi incrível, porque aí eu me senti um pouco mais confortável. Falei, vendas, eu consegui conciliar vendas com o marketing, já ficou muito mais... Estava mais dentro da sua área, total, já que você já estava acostumado, né? Total. E aí eu falei, quero ir para a rua. Aí foi onde você solta as amarras e fala, cara, vamos para a rua que eu quero conhecer o mercado. E aí tive a experiência a oportunidade de poder conhecer vocês e todos os clientes do Brasil, né? Um período onde eu viajei muito, né? De Porto Alegre, a Belém do Pará, viajando, conhecendo todos os clientes. Na sequência, a Daico fez a aquisição da marca Nitron. A marca Nitron estava dentro do guarda-chuva, mas andando de forma independente dentro da companhia. Era uma equipe, uma gerência e andando em paralelo. Isso gerava muito rumor, muito conflito no mercado, porque as marcas eram concorrentes. No final, na linha de polietensionadores, as marcas competiam. E aí eu acabei assumindo as duas funções, tanto gerente de marketing e vendas da Daico quanto da Nitron. Naquele momento, as duas marcas juntas, eu tinha que fazer conciliar, né? Fazer essa junção, essa fusão das duas marcas. A ideia no começo era a marca Nitron sair do mercado e a marca Daico se sobrepor, só que quando eu fui para a rua eu vi que isso é impossível. Que a marca Nitron tinha uma força, um posicionamento muito grande, e tem até hoje, é impossível, né, em termos de polietensionador,
A marca Nitron é líder absoluta, a marca Daico não chega perto nas peças avulsas. E aí a gente olhou e falou, não, a gente vai ter que conseguir organizar isso no mercado e as duas marcas trabalharem de forma independente. A marca Daico, claro, a marca premium, original das montadoras, e a marca Nitron, uma marca exclusiva focada para atender o mercado de reposição. No começo, né, teve um pouco de conflito, depois a gente conseguiu organizar a casa. Passado esse desafio, conhecendo um pouco do mercado, né, voltando para a reposição, veio um plano lá de fora falando, né, aquelas ordens que as companhias, às vezes, né, o executivo recebe, tem que botar em prática, falando, a Daico não quer mais ter representantes comerciais no mundo. Né? A ideia da Daico era que, pelo tamanho da companhia, pelo porte que ela já tinha no momento, acreditava-se, e eu acho que foi a decisão mais correta, a retirada dos representantes de vendas com a entrada da equipe própria no Brasil inteiro. E foi um plano muito forte, porque hoje em dia isso já está mais comum, mas naquela época pouquíssimas marcas, pouquíssimas. Isso. A gente estava 10 anos atrás, né, 11 anos atrás, pouquíssimas marcas tinham esse tipo de atitude. E a Daico tomou essa iniciativa. Nesse meio, a gente tinha praticamente, somando as duas marcas, a Daico e Nitron, nós tínhamos quase 30 representantes, 28 representantes. E é muito difícil, porque tinham representantes que estavam conosco há 20 anos, desde o começo da Daico no Brasil. Né? A Daico foi para a América do Sul, primeiro para a Argentina, depois veio para o Brasil. E boa parte desses representantes estavam desde o começo, no mesmo lado da Nitron. E a grande maioria desses representantes faziam trabalhos incríveis, né, em todo o Brasil. E quando você tem que substituir essas pessoas, né, dentro do mercado por outras pessoas, quem está entrando tem que ser tão competente quanto, e tem que estar com a marca na veia. E esse foi um trabalho muito, muito difícil. Isso é a parte mais difícil de tudo, né? Ainda mais que você estava passando por um momento que você estava juntando cultura de duas marcas, a forma que o mercado enxerga duas marcas, né? Fazer isso ao mesmo tempo e mudando a equipe inteira. Foi um desafio, foi tudo de uma vez ao mesmo tempo agora. E de novo, né? A gente, assim, no fundo, a gente sabe que é muito difícil, né? Às vezes eu confesso para vocês que eu fazia ações que eu achava, será que vai dar certo, né? Mas vamos embora que eu acredito e o plano é esse, vamos embora. Mas muitas vezes com incerteza, né? De sair para casa à noite, final do dia, no trânsito ali, pensando, será que é a melhor decisão? Será que vai acontecer? E naquele momento você começa a ouvir muito rumor de mercado, problema X, problema Y, onde é que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vai perder cliente tal cliente vai sair, está mexendo em política comercial e tal. Quando você está quase dormindo, o Chico te liga, te dá mais uma informação, um produto que está faltando, que não lançou ainda. O Chicão não deixando a gente relaxar, mas te agradeço, obrigado. Não, mas brincadeiras à parte, a gente naquele momento foi muito tenso, Rafael. Eu falo para você, cara, que foi provavelmente o momento mais tenso de toda a minha carreira. Mas felizmente a gente conseguiu. Aos poucos a gente teve que fazer as rescisões. Eu, no meu caso, coração apertado. Eram pessoas que se dedicaram a vida à Daico. O representante ele pôs muito esforço. Mas chegou um momento que a empresa, né, o mundo corporativo tem dessas coisas, e a empresa sentiu que era hora de fazer essa substituição e essa troca. E a gente foi fazendo aos poucos, ao longo de um ano, foi fazendo todo mundo. Eu lembro que na Automec de 2015, foi a Automec que acho que eu mais trabalhei na vida, foi uma loucura, porque os clientes, de novo, de Porto Alegre, Belém do Pará, faziam fila na porta do stand para saber o que a empresa ia fazer, o que estava acontecendo, quais eram os próximos passos que a empresa ia tomar. E a gente, naquele momento, optou em contratar gente no mercado, gente local, para facilitar o processo. Não vou querer tirar ninguém de São Paulo para ir para lá que não conhece a cultura, que não conhece a região, que não vivencia o cliente. Então, acho que dos passos, né, que nós fizemos que deu muito certo foi ter gente da própria região para fazer essa substituição, para fazer essa troca. E no momento que nós fizemos isso, claro, depois, ao longo do tempo, a gente teve que substituir algumas peças, mas tem muita gente que está desde o começo hoje conosco, colaboradores que começaram lá atrás, no início do projeto, e seguiram conosco. Outros não se adaptaram. A junção da cultura das duas empresas foi muito difícil, porque a Daico ela tem um processo, digamos, muito organizado, muito rigoroso e muitas vezes até engessado, porque é uma grande companhia, né? Tem que seguir um modelo global de gestão. E a Nitron não, né? Era uma empresa local, onde o dono tomava a decisão na hora, você batia na porta da sala dele e ele falava, dava o direcionamento. E aí muita coisa teve que se ajustar nesse meio tempo.
Mas confesso para vocês que aos poucos a gente foi conseguindo organizar isso, foi fazendo isso aos poucos. Sofrimento, preocupados, né? Crise econômica, mercado vindo, voltando, impeachment, um monte de coisa acontecendo. Mas reposição, o mercado de reposição automotiva ele é incrível, né? Ele é super resiliente, super forte. A gente, a partir daquele ano, conseguiu ir crescendo ano após ano. Até que, mais ou menos 2016 para 2017, estava totalmente estabilizado, toda a equipe formada, e é praticamente a equipe que a gente tem até hoje. Se a gente olhar hoje para o quadro de colaboradores, supervisores e coordenadores e gerentes regionais que nós temos, de 2016, 2017, é praticamente o mesmo quadro do time que está hoje. Estamos falando mais ou menos hoje no Brasil inteiro, a gente na área de vendas tem mais de 30 pessoas, 32 pessoas hoje em vendas do Brasil de norte a sul, fazendo esse trabalho de geração de demanda, que é onde a gente acredita que é o nosso ponto forte, né? Visitando mecânico, varejo, levando a marca Daico e a marca Nitron dentro do Brasil inteiro. Cara, o que você acha que foi a grande diferença de agora você vendo o resultado dessa mudança da equipe, principalmente? O que você acha que foi a grande diferença no dia a dia da execução que fez essa mudança ser um sucesso? Para o modelo que tinha antes e o modelo que entrou? O representante ele trabalha de forma muito autônoma. Ele já tem um conhecimento de mercado muito grande, ele já tem uma estrutura por trás que dá uma pujança para ele poder ir para o mercado, ele tem esse tipo de informação. O supervisor e o coordenador não, ele depende 100% da companhia. E quem está ali por trás, fazendo esse trabalho de back-office da companhia, somos nós no dia a dia para dar esse suporte para as pessoas. Primeira coisa, sistema. Né? O CRM a gente investiu muito. A gente entrou com Salesforce, entrou com ClickSense, a gente fez uma série de coisas que pareciam que eram básicas na época, mas que não tinha. Não era feito. Não era feito. E a gente quis dar essa visão analítica, essa visão de dados. Né? A gente não tinha departamento de BI, por exemplo, dentro da Daico. Isso era feito meio que... uma área faz aqui, fulano manda dado ali, o pessoal do TI, não sei o quê. Não, a gente criou uma área de verdade, onde tudo isso foi feito para dar um suporte para quem ia para a rua, para a hora que o nosso supervisor, coordenador, o gerente fosse visitar vocês e todos os clientes, ele chegasse lá para levar negócio, realmente para agregar com alguma coisa. E eu acho que o grande sucesso foi isso, porque a mensagem, a cultura, todo o trabalho que nós estávamos fazendo por trás, realmente aquele colaborador ele vestiu o chapéu de manhã para sair para trabalhar e falou, não, é isso que eu vou bater, é isso que eu vou fazer. Legal. Então isso deu para a gente aí um resultado muito legal com o passar do tempo. Deixa eu voltar um pouquinho atrás da sua resposta aí. Você falou que foi muito difícil fazer a sinergia da cultura da Daico com a Nitron, porque a Nitron é uma empresa local, nacional, né? O porte não dá nem para comparar. Sim. Aí a Daico já tem uma cultura pré-estabelecida, que é uma multinacional. Uma pergunta, curiosidade. Alguma coisa da Nitron a Daico absorveu ou foi totalmente... Unilateral. Unilateral. Assim, a cultura da Daico é esta e tem que ser essa na Nitron, ou alguma coisa que vocês viram lá interessante, aquilo fez a simbiose ali, ou nada? Não, cara, acho que muita coisa a gente aproveitou em termos de cultura, até pela simplicidade, pelo jeito fácil e direto da Nitron trabalhar. A Nitron, os clientes, você tinha um relacionamento que era diferente com a Nitron, porque, de novo, né, o dono ia visitar a empresa. E a Daico, quando a gente começou a ir para campo, e, agora é Daico. O pessoal fala, vai vir aquele cara engravatado, chato aqui, e vai querer impor um monte de coisa. A gente fala, não, a gente tem o nosso jeito de trabalhar, tem o processo Daico para trabalhar, mas a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas. Só que tem processo por trás. Então, por exemplo, a garantia na Nitron, na época, deu um problema numa peça, ele nem olhava, já ia lá e já substituía. Eu sei que esse é o método mais fácil, mais rápido, até é a preferência do cliente, é mais rápido. Só que você não sabe se você por trás realmente tem um problema no seu fornecedor, na matéria-prima, no processo produtivo. Você acaba não fazendo uma investigação tão por dentro. Então, a gente fazia o mesmo processo de garantia. A única coisa é que tinha que preencher um formulário, um relatório antes para poder atender. Então, são alguns exemplos simples que a gente colocou no dia a dia, mas que, também não podia ficar demorando, 30, 40 dias para fazer essa garantia, que senão isso dava pau no final.
Então a gente tentou meio que adequar as duas coisas e fazendo essa transição sempre aos poucos, Chico. E eu confesso que ficou gente no meio do caminho. Ficou, cara. A gente perdeu clientes nesse meio de caminho. Mas a gente recuperou uma boa parte e outros cresceram muito. A gente conseguiu, teve muita gente que falou, pô, agora vocês estão organizados, agora eu confio na Nitron, agora eu sei que a marca realmente ela tem um posicionamento firme. Então, antes, muita gente falava que não acreditava, às vezes, na política comercial, porque era, sabe, poderia variar muito. A gente conseguiu organizar algumas coisas que trouxeram bons resultados. Naquele momento, outras coisas vieram um pouco. Então, hoje, quando a gente olha o volume que a Nitron tinha 10 anos atrás para o volume que a gente tem de peças hoje, a gente acha que a decisão com certeza foi a mais correta. Deu certo. Claro, teve muito erro no meio do caminho, muitos erros, mas a gente conseguiu corrigir rápido e, graças a Deus, a coisa continua rodando bem. Chico, se coloca no lugar dessa cadeira agora do dono da Nitron. Você acabou de vender a sua empresa para a Daico, botou um dinheirão no bolso. Vai fazer o que agora? Sumo. Simples assim. Cara, agora aqui, uma coisa que apareceu durante a sua história, ficou batendo na minha cabeça, eu não sabia dessa sua passagem pelo marketing. E agora, assim, a gente sabe que a maioria das empresas, principalmente fora do Brasil, tratam vendas e marketing como um departamento só. E aqui a gente não faz muito isso. E hoje, aí eu quero falar mais sobre a marca lá na ponta, no consumidor final, no dono do carro mesmo. A gente vê hoje no Brasil quase nenhuma marca no nosso mercado fazendo isso. Algumas fizeram há muito tempo atrás, isso ficou um pouco, e hoje esse trabalho é muito voltado para o distribuidor, no máximo ali até o varejo. A gente não tem capacidade para falar sobre estratégia de marketing da indústria. A gente tem visto hoje alguns movimentos, por exemplo, de umas marcas fazendo uma ativação ali em coisas maiores que chegam para o grande público, tipo o Jogo do Brasil, seleção, algumas coisas acontecendo. Como que na Daico vocês enxergam que deve ser feito? Como que vocês estão fazendo, né, a partir de agora em relação à marca Daico, para isso se difundir mais aí pelo Brasil? Essa pergunta é muito, muito legal. A gente hoje tem uma líder de marketing, que é a Natália. A Natália, ela é uma super especialista nossa de marketing e ela é responsável pelo departamento e englobando a área técnica. Então, ela não está só com a parte de divulgação, a área técnica e produtos está debaixo também do marketing. E isso eu acho que já começa a ser um diferencial. Por quê? Porque a gente escuta o que está lá na ponta. Sim. Porque isso muitas vezes chega no marketing e se produtos e marketing estão em áreas diferentes, essa demanda vem da ponta, mas não dá o mesmo ruído, né? O cara fala, depois lança, depois vê esse produto, depois vê essa reclamação e tal. Agora não, é uma líder só. A Natália, ela sente a mesma dor na parte da comunicação, do lançamento, do trabalho, que de quem está ali no dia a dia. E isso, para nós, eu acho que é um baita diferencial. Então, eu cobro muito ela diretamente nessa questão, tanto da divulgação quanto da parte dos produtos. E preço também, precificação também está com o nosso departamento de marketing. Então, claro, a gente trabalha muito em conjunto, mas se um preço está disposicionado, a gente cobra ela, a gente cobra o departamento de marketing, né? Ela tem um time incrível que trabalha com ela, com pessoas super capazes, né? O Davi, que é um grande conhecido nosso no mercado, né? Talvez um dos caras mais populares no mercado no Brasil inteiro. Ele vai para a ponta e o pessoal aperta ele, pergunta e fala, pô, e tal produto, tal lançamento, o que está acontecendo? E para a gente poder dar a cara no mecânico, a tapa, né, e fazer esse trabalho na ponta, você tem que estar com a marca muito bem respaldada, tanto em qualidade, em lançamento, em portfólio. E a nossa preocupação, Rafa, indo muito direto na tua pergunta, assim, o dono do carro, raríssimas vezes ele vai tomar uma decisão de qual correia, qual polia, qual tensionador, qual mangueira ele vai colocar no carro dele. É raro isso que aconteça. Onde a gente acredita que realmente está a principal demanda no mercado é o mecânico. A gente quer olhar para o reparador, para o mecânico, como a fonte para ele bater no varejo, o varejo pedir a nossa peça e o varejo pedir para o distribuidor. Ou é importante também que o varejo recomende o produto, claro, também isso faz parte do nosso trabalho. Quando a gente monta o plano de trabalho, principalmente dos promotores, né, do promotor de venda nosso que está em campo, mais ou menos 33%, 34% das visitas dele tem que ser no mecânico. A gente até brinca, pô, ir no distribuidor é gostoso, que tem ar-condicionado, você está na mesa, você está nos seus amigos ali no dia a dia, o pessoal te recebe super bem. O varejo, você também cria um relacionamento.
Mas ir nos mecânicos no dia a dia não é uma tarefa, você sabe bem disso, você tá muito na rua. Cara, é um calor de 40 graus na maior parte do Brasil, com chuva, em alguns centros como São Paulo, Rio, grandes capitais, tem um risco de assalto muito grande, risco, né, de morte. Você tá tem isso no Brasil, cara? Às vezes acontece, às vezes acontece. E essa equipe, cara, ela está muito focada em estar dentro do mecânico. E a gente não está preocupado em levar o bonezinho para o mecânico da Daico, levar o chaveiro. Isso também faz parte. Mas o que faz parte mesmo é você levar conhecimento, você levar informação. E há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo, mas sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente estava falando de 4, 5 motores no Brasil, você cobria praticamente 80% da frota, né? Você fazia o pareto da frota. Hoje não dá mais. Hoje a gente tem milhões de motores mudando com novas tecnologias. Isso, na linha de correias, polias e tensionadores, não varia igual. E aí você tem novas tecnologias como a correia imersa no óleo, correia elástica, posicionamento de tensionador, carga. Tá? E é essa informação que a gente quer que o nosso promotor de vendas leve na ponta. Então o promotor ele vai para o mercado exatamente com essa função de chegar no mecânico, explicar algumas diferenças, mostrar o que está mudando, para daí quando o mecânico no varejo ele tem segurança, fala, pô, o cara da Daico foi lá e falou desse produto, ele sente confiança em usar o produto Daico porque ele sabe que ali ele teve um respaldo e se der algum problema ou se ele tiver alguma dúvida, ele passa a mão no telefone que o promotor que está ali próximo dele vai fazer essa visita e vai fazer esse trabalho. Então eu acho que quando a gente consegue, né, conciliar esse trabalho de informação técnica com presença, com visitas regulares, e a gente faz esse mapeamento via Salesforce, isso dá para a gente uma certeza de que na ponta isso vai trazer resultado. E por outro lado tem o 0800. Eu acho que o sistema da Daico, né, o SAT que a gente trabalha em conjunto com essa equipe que está na ponta, ele tem que ser muito alinhado. Eles são muito, muito, muito organizados. Porque às vezes até a gente recebe ligação de gente que está com a peça do concorrente, falando, pô, então esse produto não é de vocês, gente, mas ó, esse tensionador é assim que instala, não é? Você começa a criar amizade, porque o cara já liga lá no site, eu quero falar com o Roberto, porque isso está dentro da empresa, né? O Davi, que é o responsável. E muitas vezes liga lá e fala, pô, eu quero falar com o fulano, ele me ajudou da outra vez, dessa vez eu não estou com uma peça de vocês, mas pô, você pode me ajudar aqui, a gente vai dar a mesma ajuda. Porque e manda vídeo, manda foto, então é algo que para nós é muito importante para fazer esse trabalho na ponta para o mecânico se sentir confiante para usar os produtos. Esse é o segundo trabalho. O terceiro trabalho são as palestras e treinamentos. A gente está falando esse ano de fechar quase 10 mil mecânicos treinados no Brasil inteiro. Boa parte dos nossos promotores já são técnicos comerciais. Esses caras já têm capacidade de dar palestra técnica. O Davi, junto com o Romário, o Cristiano e o próprio Roberto, viajam o Brasil inteiro. Esses caras passam pouquíssimas semanas do mês em São Paulo, em Indaiatuba. Eles passam um ano inteiro quase que viajando, dando palestra para mecânicos em lugares interior do Nordeste, interior da região Norte, interior do Centro-Oeste, interior do Brasil inteiro, divulgando a marca, tirando dúvidas técnicas, fazendo palestras, treinamentos para os mecânicos mesmo. Então a gente acredita que com esses 3 pontos, esses 3 pilares, a gente vai conseguir fazer com que os mecânicos tenham segurança na utilização e vão reconhecer a marca Daico como um produto que, pô, muitas vezes eles abrem o capô, tá lá a Daico original da montadora, né? Que hoje em dia, por questão de confidencialidade, muitas vezes não pode estar a marca ali gravada. A gente muitas vezes pode nem divulgar por conta de contratos de confidencialidade, a gente precisa manter isso em segredo. Até você fez uma pergunta, acho que num dos podcasts que eu assisti de vocês, para um convidado, e hoje não tem contratos onde que a montadora está tão de olho no mercado de reposição hoje em dia que você não pode nem divulgar que é a tua marca que está ali. Então, a gente tem que manter isso sob segredo. Mas, muitas vezes, o mecânico abre, ele vê que é um produto Daico, é uma vitrine também, isso dá uma confiança. Claro. Mas nada como ele passar a mão no telefone, ele sabe que vai receber a visita de um colaborador da própria indústria ali, daquele determinado período, ele tem amizade, isso acaba, acho que, dando uma confiança e uma segurança para usar os nossos produtos, com certeza. Eu fiz essa pergunta até porque eu vejo muito de amigos meus que não são do mercado, né, trabalham em outros mercados, eles se assustam muito quando, conversando sobre o nosso, eles descobrem que, por exemplo, um carro, seja lá Ford, Volkswagen, qualquer marca,
que aquela marca não produz todas as peças. Eles acham que o carro é 100% fabricado dentro dessas marcas. E aí, quando a gente vai explicando isso, assim, a pessoa até entende, pensa, pô, realmente, a quantidade de variedade que existe, de tanto de modelos para desenvolver tudo isso, e aí você vai explicando, vai fazendo sentido como esse mercado se relaciona. E aí isso passa muito para mim em relação à marca, né? A gente vem discutindo aí um tempo, quantas marcas da reposição de autopeças são conhecidas por quem não é do nosso mercado. Verdade. Para que o dia que ele precisar, ele tem aquela na cabeça, né? Assim, isso é muito difícil. Mas assim, eu acho que o caminho que as marcas procuram, isso é óbvio, o Zapo acabou de falar agora aí do testemunho dele. O formador de opinião, no caso aí, é o mecânico, né? É ele que vai dizer, para comprar correia A, B, C, é ele que diz ali. E quando o cara escreve lá naquele orçamentinho de papel lá, traga uma correia Daico, eu quero ver o balconista da autopeça conseguir mudar. Lógico. Sim. Não tem a menor possibilidade. Só se por uma informação qualquer que é difícil a Daico não fabricar aquela correia no Brasil. Produto, que é muito raro. Mas se tiver, ele não consegue. Isso que eu acho que é o alvo de todas as marcas de autopeça agora. Não que ele não queira o cliente final, pelo amor de Deus. Mas se o formador de opinião, que é o aplicador, souber... Imagine só, se todos os formadores, se todos os aplicadores souber o seu portfólio e escrever no orçamento de papel, traga uma mangueira da marca Daico, tá no nirvana, né, cara? E chega num momento... O que nós fazemos, às vezes, por exemplo, competições esportivas, é algo que a gente gosta de investir, tá? Numa Copa Truck, tá em Copa HB20, competições esportivas é algo, né? Provas de arrancada, esse tipo de coisa. Tem alguns mercados que a gente acredita que é legal, mas está muito ligado também ao nosso DNA, que é o autopeça, que é o mecânico, que é aquela pessoa que vive esse mercado, que tem esse sentimento. Como marca, claro, uma montadora faz, né? Tanto que eles investem em mídia e tal, a gente sabe da força da montadora. E quando você tem um produto que é original na montadora, isso traz um reconhecimento. Isso é importante, porque tem muito desenvolvimento por trás, tem muito trabalho, muitas homologações, é muito importante a empresa se estruturar tecnicamente para atender uma montadora. Isso você muda de patamar. Realmente a empresa... A gente está em 22 países no mundo, 40 e tantas plantas no mundo. É uma empresa, né, global. Mas, cara, às vezes a gente falha em coisas que são pequenas, que a gente poderia melhorar. E por isso nosso trabalho é contínuo. Então, como você falou, às vezes tem um produto, outro está faltando ali no portfólio, que a gente fala, e às vezes... Um exemplo, linha pesada é um mercado que a gente está crescendo muito. A companhia, cara, tá num momento super especial com a linha pesada. Mas existem, por exemplo, a motorização Euro 6, que está entrando no Brasil agora, recentemente, conta de legislação de gases e emissões. Tem muito motor que o produto é original Daico, polia, tensionador e a correia original Daico, está nesses caminhões novos. A gente só descobre quando começa o período de manutenção desses caminhões. Depois de 1 ano, 2 anos, o caminhão é vendido, às vezes um pouquinho menos, dependendo da aplicação, se é severo ou não, mas a gente descobre depois, fala, abri aqui a tampa do motor do caminhão e está com a correia Daico. A pessoa diz, cadê essa correia? Eu falo, cara, não tem essa correia aqui no Brasil. Ou não tem esse tensionador no Brasil. Só que é novo. Mas você fala, mas Zapa, como que o pessoal na Europa, da Daico Europa, não informou para você que está fornecendo... Às vezes eles informam, a gente tem essa informação, tem que melhorar, mas às vezes a gente recebe essa informação. Só que nem sempre o mesmo motor que vai funcionar na Europa, eles não sabem se vai vir para o Brasil, se vai ser tropicalizado, se não vai ser. Então, tem algumas nuances de mercado que a gente às vezes precisa colocar alguns processos internos para ajustar esse tipo de situação, porque isso é um fator diferente. Chegou o troféu, eu estava esperando aqui, ó. Esse aqui é para você apresentar para a galera. Isso. Primeiro lugar no Prêmio Sindirepa 2024, que, modéstia à parte, também recebemos aqui primeiro lugar como distribuidora regional. Sensacional. O prêmio, ele já faz alguns anos que a gente vem recebendo essa premiação da Sindirepa e para nós é muito valioso. E o Chicão sabe disso porque está na ponta direto. Isso vem mais ou menos corroborar com aquele trabalho que eu falei para você da ponta, da gente fechar essas 3 vertentes de estar dentro do mecânico, estar dentro realmente do reparador, poder dar um suporte back-office dentro da empresa, né, dentro da corporação, dentro de um SAT, ele ligar e ter essas respostas, e a gente poder ter esse reconhecimento deles
o tempo todo pelos treinamentos, pelas palestras. Então, com isso, quando o Sindirepa faz anualmente, né, as eleições, claro, daquele baita frio na barriga, e quando você é primeiro, você não quer mais ser segundo, né? A gente tem que tentar manter isso, e é punk, é um baita esforço, mas é gostoso e a satisfação é muito legal, porque vem coroar e vem confirmar esse direcionamento de trabalho, daquela decisão que a gente tomou lá atrás, mais de 10 anos atrás, da substituição dos representantes por equipe própria, 100% própria, falando só de Daico e Nitron o dia inteiro no campo, mas o mecânico sente confiante em usar nosso produto, e o troféu, a eleição, vem meio que corroborar com isso, garantindo que a gente, estamos no caminho certo, vamos seguir trabalhando. Não, até pelo que você falou antes sobre a forma de formar a marca na cabeça do aplicador, o que eu acho mais interessante é isso. Assim, não é só chegar lá e levar um brinde, um boné e tal, não sei o quê, porque o cara lembra na hora que ele passa o perrengue. E aí, se ele passa um perrengue e a marca deixa o cara de lado, aí é isso que fica marcado na cabeça dele. Então, ó, a Siri entrando nas conversas aí. Então, assim, não adianta você puxar para um lado e quando é o momento mais crítico, ele está desamparado e é ali que ele vai lembrar. Então, esse trabalho que vocês fazem, para mim, é o que faz a marca passar essa credibilidade e a confiança que vai fazer o cara saber que, cara, se eu botar esse produto aqui, vai funcionar super bem. Se por um acaso acontecer que qualquer marca tem algum pequeno índice de garantia, não tem para onde fugir, ele vai estar bem amparado e aquilo garante que ele vai continuar usando o produto. Né? Esse pós-venda que a Daico faz, assim, uma coisa que eu acho muito legal é quando o cara compra um produto. Às vezes já é consagrado, mas o aplicador pode ter dúvida. Porque ninguém tem 100% do conhecimento. E o 0800 realmente funciona, tem esquema, vai por WhatsApp. Antigamente, há uns anos atrás, vinha por fax. Nossa, mãe do céu. Vem esquema, vão achar que é falcatrua que vem no 0800. Esquema de montagem. Porque é o seguinte... Essa é uma dor. O modelo de montagem é uma dor muito grande, porque você vê aquele caminho que a correia faz... Quando você olha, a correia não é tão grande. Como é que ela passa por tudo aquilo? E é um desafio gigante, né? Você levar essa comunicação toda... As fábricas às vezes mudam o tamanho da correia, esquecem de avisar para o mercado, como a correia do Honda, aí o cara tira a correia original, que é o mesmo tamanho, mas não existe. Aí tem outra passagem da correia. Se não tiver um departamento técnico por trás para informar esse tipo de coisa, a correia não cabe. Não, tem situações que o motor, no mesmo ano, são correias diferentes. São sistemas diferentes de transmissão de força. E é o mesmo ano, só que um carro vai até um determinado mês, outro carro... Então, existem essas nuances no mercado, isso que você falou é muito legal, porque às vezes a gente vai no distribuidor e começa a conversar com a área de garantia. E a gente levanta quais são os mecânicos ou os varejos que estão com os maiores índices de garantias e quais são as peças, para depois a gente fazer o caminho reverso. Aí o promotor ele faz esse caminho reverso para ir lá entender, você está com uma... É difícil você falar para uma pessoa que ela não sabe fazer o trabalho. Porque ele sabe fazer o trabalho dele muito bem. Mas às vezes aquela aplicação tem algum detalhe, algum triquezinho que é específico. E aí o promotor, o nosso time técnico entra com essa informação adicional. E o cara fala, eu não sabia que tinha essa pequeno ajuste, pequena diferença de carga, posicionamento. E aí para de ter essa garantia, porque você falou bem, a garantia... Correia é muito raro. Correia, realmente, a garantia no produto Correia, isso em qualquer uma das 3 marcas que estão no Brasil, é pequeno. É um índice muito pequeno. Politensionador tem um índice maior porque são muitos componentes, né? Pode dar problema no estampado, numa mola, no injetado, em alguma coisa. E aí, quando monta, pode dar alguma diferença e pode dar um probleminha. Mas a gente faz o caminho inverso, exatamente para poder entender quais são as dificuldades que a gente vê que o nosso reparador, que o nosso mecânico tem no momento que ele faz a instalação da peça, para evitar que tenha esse índice de garantia e gere insatisfação para todo mundo. Deixa eu te mudar um pouquinho o assunto aqui. Você é executivo de uma grande marca de correia e hoje a gente está num momento de hiper oferta de produto. Você tem grupos de produtos no nosso ramo que tem 10 marcas. Sim. Na última Automec, eu fiquei brincando, foi uma coisa que eu fiz, minto. Na Automec não, na do Paraná, como é o nome de lá? Autopar. Eu fiquei vendo barra axial. Eu parei na marca 28, na Feira do Paraná. Eu parei. Eu falei assim, chega de contar. Aí eu fiquei brincando de outra coisa, é muita marca. Então, ele vai pra feira para brincar. Para brincar. Aí ele gosta tanto do que faz. Aí, dito isso, hoje eu não pergunto como você é executivo de uma fábrica de correia, por que no Brasil, você acabou de falar agora, tem 3 marcas e não, assim, esse mercado ou é muito adulto, só cabe gigante, ou por que você acha que num país desse tamanho, que é um mercado gigantesco,
Tanto é que as empresas vêm para cá para depois ir para a América Latina inteira. Esse mercado está tão concentrado e a gente sabe que no mundo tem outras pessoas fazendo correia e aqui no Brasil a coisa não anda. O produto correia, quando você olha o desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento, por exemplo, para desenvolver uma correia dentada nova, dependendo do projeto, ele vai de 6 meses a 2 anos, até um pouco mais, porque vai junto com o nascimento do motor. Para você desenvolver isso do começo ao fim, o custo de desenvolvimento, o know-how que você precisa ter, é um negócio absurdo. E o custo para produzir uma correia, ele é um custo relativamente alto. E quando você olha o valor agregado, se você não tiver um volume muito alto, falando em milhões mesmo mensal, né? A gente vende mais de 1 milhão de correia por mês, quando você pensa em valor agregado, se você não tiver grandes volumes, não se paga. Então, essa conta ela é relativamente simples quando você pensa numa produção, seja local, seja importado. O custo da correia versus o preço de venda dele, se você não tiver escala, não tiver um volume forte, você não paga, Chicão. Então, a gente vê várias empresas tentaram entrar nesse segmento de correia. Acho que eu estou na Daico agora completando 12, indo para o 13º ano. A gente viu diversas empresas, eu vi diversas empresas entrando nesse segmento. Uns cotando conosco, outro tentando trazer importado, muita gente tentando entrar. Mas quando se deparam com o volume, o risco, porque é uma garantia de um motor hoje, se você não tem um produto extremamente de qualidade, o preço para fazer um motor, a gente está partindo de R$6.000 não tem limite, porque pode colocar danos morais, risco, guincho, coloca um monte de coisa dentro de um processo que não tem limite o valor. Se você não tiver uma marca por trás muito forte, que esteja bem amparada tecnicamente com produtos de extrema qualidade, é muito difícil de conseguir seguir no segmento de correias. Por intencionador já deve ter isso mais ou menos, uns 28, 30 concorrentes no mercado. A gente já trabalha com isso. Mas correia especificamente, se você não tiver um volume muito forte, acho que não compensa. Acho que todo business case que as grandes marcas fazem, quando elas colocam lá um estudo para botar a viabilidade em prática, eu acho que realmente, se não falar acima de 1 milhão de peças mês, não compensa. Porque seu ticket médio de correia é baixo, né? Baixo. É diferente de pneu. Basicamente, a matéria-prima é igual, só que o pneu tem um ticket médio absurdo. Absurdo. E se você vê o tempo de processo de produção de uma correia, que também tem processo de vulcanização, clave, tem tudo, é muito parecido. E um custo, às vezes, quando a gente leva o pessoal lá na fábrica, né, seja em Córdoba, lá em Potosí, no México, quando a gente mostra todo o processo, até sair a correia final, o pessoal não pode ser tão barato assim uma correia, não dá para ser tão barato assim. E é verdade. Por isso que a gente tem que ter uma escala grande, porque senão não se paga. Ô Chico, eu tenho certeza absoluta que você separou uma pergunta do quadro Mãe de Iná para fazer para o Zapa. Tenho certeza. Vamos lá. Essa é a hora que você tem que pegar sua bola de cristal aí e adivinhar. Quando tem alguém no ramo aqui, eu sempre pergunto. Você está em uma indústria que ela vai ser duramente impactada pela eletrificação da frota. Sim. Então, assim, os híbridos têm até correia, mas eu já vi vários híbridos que não têm correia. É zero. Correia dentária é uma coisa de extinção, os carros estão migrando. Tem a correia banhada, olha, acho que é uma sobrevida. Já isso aí vai... Até a gente vê muita questão cultural, os caras não estão gostando desses motores de 3 cilindros com correia. Tem um da Volkswagen que é o melhor, né? Que ela é externa. Agora é o seguinte, como é que a Daico está pensando nesse impacto da eletrificação da frota, já que o carro é uma mecânica muito simples? Por exemplo, correia desaparece nesses carros. E aí? A Daico vai se posicionar como nesse mercado daqui a 30 anos? Que a Daico não está aqui para durar 10 anos só. A Daico vai ficar séculos. Cara, a gente hoje olha muito para esse mercado no futuro. Só voltando aqui para responder a tua pergunta. A questão da correia dentada é algo que fica em altos e baixos no mercado há anos. No momento a correia é o melhor produto, depois ela cai, passa a ser o pior produto e fica oscilando entre benefícios. Dentro do motor 3 cilindros, a correia ela é necessária por 3 fatores. Né? A questão do peso, tem que ter uma redução de peso, emissão e ruído. Né? Ela tem a questão de ruído que é muito menor, então ela tem alguns benefícios sobre o kit com a corrente.
Mas existe uma tendência, sim, para corrente, para correia imersa no óleo. Correia imersa no óleo, pela questão do óleo e qualidade de combustível nacional, sofre, é um produto que sofre, tanto que a gente tem a correia teflonada, que é um baita diferencial, que dá uma vida útil muito maior para o produto do que uma correia tradicional. Então, a gente acredita que a correia dentada ela vai seguir. Talvez um volume um pouco menor, talvez isso mude, depende muito da tendência das engenharias das montadoras. Como você falou bem, né? O EA211 é um motor que é um sucesso absoluto e funciona muito bem. Quando a gente olha a questão de eletrificação para o futuro, a Daico, a gente tinha uma divisão dentro da companhia chamada Propulsion Solution, que essa divisão ela ganhou um valor tão grande, apesar do faturamento não ser nem comparação, né, com a divisão de correias, mas ela ganhou um potencial de mercado tão grande que a Daico fez um spin-off dessa divisão, que é a parte de propulsores. A Daico vinha investindo nessa divisão de propulsores e fornecendo já para Maserati, para Tesla, para BYD, para Volvo, para várias montadoras os propulsores, já olhando para a eletrificação, porque a gente sabe que hora menos hora, isso vai acontecer. A gente está falando de Brasil, né, olhando mais para o Brasil, para o nosso quintal, a gente está falando de uma frota de 45 milhões de carros que vai demorar muito para ter substituição. Mas uma hora menos hora vai fazer parte da nossa realidade cada vez mais. Então, antes de você falar, não vai ter eletrificação, não vai ter híbrido, vai ser aos poucos, com certeza vai ser aos poucos. Mas em algum momento vai fazer vai ter um pedaço considerável da nossa frota e a gente não está olhando só para 10 anos, a gente monta o plano da empresa, realmente ele é um plano, eu monto o budget para 5 anos, mas já tem o mais 5, né, que a gente já começa a olhar sempre lá para frente. E quando a gente começa a olhar essas tendências de mercado, a gente vê que na grande maioria dos sistemas dos propulsores elétricos, ainda a correia de acessórios ela continua. Na maioria das vezes ela ainda continua. Mas a Daico como marca, ela tenta se reinventar. Isso é uma tendência desde o sistema de mangueiras de arrefecimento que a gente vem trabalhando, a parte de suspensão é algo que a gente vem trabalhando, a gente vai começar a olhar também para outras famílias de produto, para outros itens. Claro que o core business vai ser polia, tensionador e as correias, porque isso é o nosso DNA, é o nosso sangue. O mercado de reposição ele segue com essa necessidade. O mercado de linha pesada eu acho que vai ser mais longevo ainda, a necessidade do uso da correia. Mas a companhia, como se ela já olha para essa questão da eletrificação, desenvolvendo produtos que são exclusivos para os carros híbridos e elétricos, como foi a questão dos propulsores, e também olhando para itens que vão ter a sequência e vão ser complementares para esse sistema. Então, a gente tem que olhar sempre os dois lados. Dar sequência naquilo que já vem sendo feito hoje, porque o 80-20 vai ser durante muito tempo ainda o motor a combustão normal, mas não pode fechar o olho para a eletrificação. Então a gente vai seguir investindo também nos modelos, olhando para essa parte, principalmente dos híbridos, olhando que é algo que a gente tem uma crença que vai acontecer maior do que a parte do puramente elétrico o quanto antes. Cara, eu gostei dessa resposta. Eu estava pensando, na hora que você fez a pergunta, eu fiquei pensando. Na minha cabeça veio que a Daico é uma marca que sempre comunicou que ela transmite a força, que ela sempre teve power, né? Em tudo que a Daico sempre escreveu. Aí você falou de propulsores, encaixou muito para mim. E a gente tem um grupo de mentoria que a gente faz lá com alguns lojistas do mercado, e a gente teve essa discussão recentemente, porque foi um encontro sobre marketing. Eles estavam puxando sobre concorrência, como que tá difícil e tal. E uma coisa que eu sempre vou provocando eles é assim, em o que você é bom, no que você é bom? Por que seu cliente vai em você, não vai no outro e tal? E aí a gente entrou numa discussão, depois eu até falei com a Paola sobre isso. Se hoje lançasse, vamos dar uma viajada aqui, lançou hoje o teletransporte. Vamos ser bem radical aqui, e ninguém usa mais carro para se locomover, usa teletransporte. Cara, o que a Suporte faz? Cara, a gente é uma empresa de logística muito rápida para garantir que o varejo não pare de vender. Sim. E aí pode ser qualquer varejo, quando a gente entra nessa cabeça. E a gente é uma empresa de venda muito eficiente, porque a gente vem implementando processos cada vez mais fortes. A gente falou de CRM aqui também. Um dos motivos de a gente ter implementado o CRM eram uns questionamentos que o Chico fazia, assim, cara, tudo que a gente vende, a gente já tem dados sobre isso. Tá tudo aqui, as notas fiscais estão emitidas, o sistema pega. Mas e o que a gente não vende? Qual é o motivo da... Não está registrado, pô. Isso é mais difícil. Qual é o motivo da perda? O que o cliente não quis? Uhum. O que ele não encontrou aqui?
E aí isso começou a criar uma série de processos para a gente melhorar o que a gente faz. Então, a gente é uma empresa de logística muito forte, uma empresa de venda muito forte. Se amanhã começar o teletransporte, a gente vai vender outra coisa, a gente vai entregar outra coisa. Mas a gente sabe que tipo de solução a gente consegue entregar, entendeu? Então, eu achei legal quando você falou propulsão, porque para mim tinha muito a ver com o que sempre foi a Daico. A maior dor é o queijo suíço, né? Que a gente fala, né? As coisas, a gente não sabe o que a gente não vende. O que a gente vende é fácil de saber. Sim. O que não vende, essa informação que é difícil de você apurar, organizar e transformar aquilo em vendas. Entendeu? A gente sofreu muito com isso com a linha pesada. A gente sempre na linha leve muito forte e na linha pesada a gente vendia alguma coisa. E aí a gente olhou para o mercado e falou, mas a gente tem um portfólio tão grande na linha pesada, por que a gente não consegue vender isso? O que está acontecendo? E, tivemos que fazer um baita estudo, voltar, né, para dentro de casa e olhar exatamente onde que a gente estava errando, que a gente precisava mudar. E, felizmente, quando o Marcelo chegou para trabalhar conosco em 2017, ele já vinha com uma experiência muito forte também no mercado de reposição da linha pesada, e ele trouxe esse know-how para a gente e conseguimos ajustar esse caminho. Então, acho que essa mudança de curso, de direcionamento, ela tem que acontecer no meio do caminho, em algum momento. Eu acho que não dá para você ser um canal único no que quer que seja. A gente olha muito todos os segmentos. Agora estamos vendo até correr de scooter, por exemplo. É um produto que para nós é muito legal. A frota de scooter cresce mais de 30% ao ano. Todo mundo gosta, né, de dar uma voltinha de scooter. É fácil, é barato, é prático. E as correias, ela tem um desgaste muito grande. Deve vender muito em Bali, né? Aquela vida louca lá de... Bali você faz tudo, né, de scooter. E a Daico é muito forte. A Europa, no verão europeu, você pega países como Itália, Espanha, Portugal, o morador residente, ele para o carro e só anda de scooter. Ele vai curtir realmente aquele momento que é raro, muitas vezes, ao longo do ano. E um volume gigante de correias que a gente vende nesses segmentos. Na Ásia, então, nesse falando, porque ele é muito normal. Então, a gente está olhando para esse mercado também para diversificar. A linha de ATVs e UTV, que são as gaiolas, né? Os Canaã, em Niterói Polaris. Tem muito, cara. Cara, isso é uma febre. E quando você olha para a região centro-oeste, o pessoal usa para trabalho, muitas vezes, para usar dentro das fazendas, dentro do turismo no Nordeste. Pessoal que gosta para lazer, como você falou em Niterói, é fácil, só sentar ali, acelerar, é gostoso, dentro de condomínios, enfim, também é um mercado. Então, claro, isso vai ser vai sustentar o nosso negócio? Não, mas são complementos que podem dar algum direcionamento. E hoje linha pesada, sim, ele já está com um volume muito legal, mas são coisas que vão dar um direcionamento para a gente. Vamos diversificar um pouco também em outras áreas para não criar uma dependência só naquilo, porque amanhã depois isso vai mudar. E quando mudar, a gente sabe que vão ter outros alicerces para a gente poder trabalhar também. Maneiro. Ô Chico, eu tenho uma pergunta aqui, mas como hoje você está especialmente observador, quer fazer uma pergunta antes? Não. Ou não? Você falou muito sobre essa troca de equipe, esse momento que vocês passaram e tal. Teve aquele início sobre a sua carreira também. Aí, falando agora para quem quer entrar no mercado, especificamente entrando na indústria, alguém que tenha vontade que seja de trabalhar na Daico, o que você enxerga que é a porta de entrada para a galera que quer ir trabalhar nesse segmento do mercado? Como que você acha que a pessoa pode começar a carreira para seguir um caminho como o seu, por exemplo? Aí? Então, a gente tem algumas vertentes dentro da área. Porque, assim, não necessariamente você precisa ser um vendedor. Não necessariamente você precisa ir para a rua, para campo, para trabalhar na área comercial. Hoje, o trabalho de BI, o trabalho que está atrás, né, dentro das informações, o trabalho analítico, eu considero que ele é tão importante quanto quem está na rua. E também é uma função. A pessoa tem uma vocação matemática, tem uma vocação mais analítica mesmo, é uma opção. Quando você pega a pessoa que tem uma vocação, uma vontade, gosta mais do motor, gosta mais realmente de botar a mão na massa, tem uma área técnica. Eu acho que a gente é uma das poucas indústrias que tem 6 profissionais na área técnica no Brasil focado em atender demanda de reparador e mecânico. Então, a gente tem essa vocação também muito forte. Quando a gente olha para a área comercial, aí sim, eu acho que a escada ela é perfeita. Isso acontece muito dentro do nosso time. Tá? Teve muita gente que a gente
que trabalhava na logística, o Renan é um exemplo, ele era um operador da logística, mas era um cara que sempre se comunicou muito bem, sempre falou bastante. E aí ele pediu uma oportunidade para a gente para ir para a área comercial. Começou como promotor, fez um baita trabalho como promotor, até referência hoje em São Paulo. E é até difícil, né? Porque quando você substitui ele, vem outras pessoas e falam, mas não dá para o Renan voltar? Fala, não, o Renan subiu, agora não dá mais para voltar, agora não tem como voltar. Mas hoje ele é um coordenador que está cuidando de grandes contas e, digamos que 5 anos atrás, 6 anos atrás, talvez ele não tivesse experiência comercial nenhuma, mas tinha essa vontade, tinha essa vocação. Então, quando a gente fala da área comercial, eu acho que a área de promoção de vendas, a área é a que vai dar a maior experiência para o profissional. Porque está na frente de um mecânico que está insatisfeito, ou que tem uma dúvida, ou daquele cara que está lotado de trabalho e você precisa convencer ele a usar o teu produto, levar informação para ele, enfim, atender as demandas dele no dia a dia não é fácil. Mesma coisa com o varejo, mesma coisa com a distribuição. Então, o profissional que passa pela promoção de vendas, eu sinto que ele sai mais preparado do que qualquer um. Porque ali ele pegou uma escola muito dura, mas ele sai com uma coraça também, ele tem um jogo de cintura que é algo que é incrível. E aí a carreira segue normal, com uma coordenação, com uma supervisão de vendas, podendo chegar até uma gerência nacional, uma direção, por que não? Mas eu acho que a base inicial para quem quer começar dentro da área comercial, a promoção de vendas acho que é a melhor escola, sem sombra de dúvidas. Legal. Eu lembro que, acho que se não me engano foi a Simone da Mobenzani, inclusive, que é a nossa patrocinadora aqui no podcast também. Ela comentou sobre como que nas feiras, como ela sempre foi do comercial, ela, apesar de ser diretora da empresa hoje, ela ainda tem bastante contato, ela está sempre visitando e tal. Ela comentou que na feira ela gosta porque os outros departamentos da indústria dela estão em contato com o cliente e escutam direto do cliente coisas que às vezes o comercial dela recebe e passa. E a galera assim, escuta meio, absorve, tá bom, vai entrar aqui, vamos fazer e tal. Aí quando o cara chega na feira, vem o cliente de frente, não, que é isso, é aquilo, não sei o que. Aí o cara se desespera, não, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Tá vendo? Eu tô te falando isso o ano inteiro. Agora que o cliente tá te falando diferente, você tá sentindo. Então, de fato, é muito diferente quando a demanda chega assim. Tem uma história clássica de um áudio que o Chico mandou pro... Não lembro disso não, Pelo amor de Deus. O Chico mandou pro Júnior lá também. Assim, só para explicar esse áudio. O áudio, ele tem mais ou menos 40 segundos. Eu consegui formular uma ideia apenas com palavrão. Você sabe o teor. Foi uma situação que estava acontecendo, ele pegou o áudio, aí o Júnior, é o gerente de venda da Mobenzani, tem uma reunião lá. Pela Simone nem tanto, mas seu Amir participa, né? Certo. Que o cara tem mais de 80 anos, botaram o meu áudio. Eu falei, cara, fiquei com uma vergonha. Eu falei, não te mando mais áudio. Eu falei, não te mando mais áudio, eu não mandei mais áudio mesmo. Ele falou, não, Chicão, eles têm que ouvir, que assim vai funcionar, não sei o quê. E funcionou, né? Mas ouvir a dor do cliente, eu acho que é um exercício diário que a gente tem que fazer. Você faz isso todo dia muito bem, você faz também. Eu acho que isso é um exercício nosso diário. E o que nós fazemos? A feira é um momento importante, mas, por exemplo, a gente está levando agora o time de Customer Service, né, que é o time de suporte ao time de vendas, que faz essa conexão entre vendas e logística, para visitar os clientes conosco. A feira é um ótimo momento para eles estarem próximos, mas às vezes quando um produto que está faltando no estoque, um produto que demorou para ser faturado, alguma coisa, quando você leva o time de customer e ele escuta isso direto do cliente, ele fala, realmente a minha ação, a minha atitude gera impacto. E a gente gosta de fazer isso dentro da companhia porque é uma forma de você sensibilizar todos a trabalharem em prol do cliente. E isso está dentro da missão da empresa. O Customer First, que a Daico tem, né, como global na visão da empresa, é algo que é levado muito a sério. Então, todas as paredes que vocês forem lá, não só está escrito Customer First, mas todas as reuniões, o nosso CEO, que é o Craig, ele bate muito nisso. Ele fala, é Customer First porque se a gente não trabalhar focado para o cliente, nosso negócio perde propósito. E trabalhar com propósito, você vai muito mais longe, você faz muita mais satisfação e com certeza que aquele é o caminho certo. Então, esse exemplo que vocês deram da Simone Mobenzani, ouvir a dor do cliente, seja falando palavrão, seja, né, num momento de estresse, como quer que seja,
é a dor do cliente. E se a gente consegue atender a dor do cliente, eu vejo que as grandes empresas de sucesso são essas, né? Que atendem a dor dos clientes até... Eu acho que isso muda realmente a sua empresa de patamar. Então, tá com o ouvido, né, mirado, né, para o mercado é muito importante. E, recentemente eu assumi a cadeira na direção da América Latina e eu comecei para países que até então eu não atendia comercialmente, né? Peru, Equador, Colômbia, que são países que a gente tem uma participação de mercado muito grande. E a gente não tem um profissional daico morando e vivendo lá. É um profissional do Brasil que vai regularmente para esses países e faz um trabalho incrível, mas são idas regulares. E quando você vai uma vez, né, no meu caso, a primeira vez, eu acho que eles aproveitam esse momento, né, para poder colocar para fora tudo que está acontecendo, que a gente poderia fazer melhor, que não está acontecendo como eles gostariam. É o momento onde a gente tem aí para aprender, para tentar evoluir. Porque quando o cliente começa a guardar para ele, começa a não falar mais nada, o risco dele te trocar é muito grande. Então, quando ele está batendo, até quando o Chicão está batendo, fala, pô, está preocupado, porque se não tivesse nem aí, tivesse procurando, já era. Isso, a gente faz isso na nossa vida pessoal. Então, foi muito legal quando eu tive essa oportunidade e o cliente desabafou, vários clientes desabafaram com algumas ações que a gente poderia fazer. Eu confesso que tem até coisas simples, mas que às vezes na loucura do dia a dia a gente acaba deixando de lado. Eu comecei a ver que dá para a gente melhorar e dá para evoluir em mercados que teoricamente a gente já está maduro, que a gente já está grande, que a gente já tem uma participação absurda, mas dá para crescer mais ainda se a gente conseguir ouvir o cliente e entender exatamente aquilo que o cliente passa para a gente. Olha que interessante que você acabou de falar. Você tem uma indústria poderosa, faz um produto de excelência, isso aí é inquestionável, tranquilo. Mas o relacionamento e a parte comercial tem uma dinâmica que supera isso tudo. Assim, não adianta você só ter o produto maravilhoso, ter uma correia que dure 1 milhão de quilômetros, mas se o relacionamento e a parte comercial... Assim, porque a dinâmica dos negócios é absurda, né, cara? Assim, o que era bom ontem necessariamente não é bom hoje e amanhã pode ser péssimo, né? Chicão, quantas marcas você não viu que foram líderes absolutas no mercado em algum momento e de repente elas quase que sumiram? Porque elas não viram o cliente, não viram o mercado. A gente sente muito isso. Se a gente, o crescimento que nós tivemos nos últimos anos, né, a gente mais que dobrou o faturamento da empresa nos últimos 3 anos, e eu acho que isso não vai parar, porque a gente está crescendo 2 dígitos ano a ano, e isso está muito gostoso, está muito legal, em volume de peças. Tá? Eu não estou falando só em faturamento. Faturamento sem desconto inflação, mas falando em volume de peças. O que a gente vem crescendo ano a ano é muito legal e com foco nisso. É o foco em ouvir o cliente. Porque a partir do momento que você acha, sou bonzão, sei tudo, acabou, cara. Acabou. E eu falo isso muito pro meu time. Apesar de eu estar num escopo um pouco maior, eu visito as filiais, os clientes, eu visito todos os distribuidores, eu viajo o Brasil inteiro pelo menos uma vez ao ano. Eu tenho que estar dentro de todos os distribuidores da nossa base, porque... A visão do meu supervisor, do meu coordenador, do promotor, do meu gerente são excelentes. São visões, eles fazem um atendimento, fazem um serviço excepcional. Mas, às vezes, uma visão de quem está vindo de fora, com um espectro um pouquinho maior, pode ajudar a colaborar com algumas coisas. E o relacionamento, o cliente se sente atendido. Porque eu vejo que, às vezes, um diretor de fábrica ele sobe e fica atolado com o trabalho. Isso acontece, porque a demanda é muito grande. Felizmente, eu tenho o Marcelo que me ajuda muito com esse tipo de trabalho. Então, boa parte da burocracia o Marcelo resolve para poder deixar eu ir para o mercado e continuar fazendo esse trabalho de vendas. Porque atender o cliente é a nossa prioridade. Então, eu consigo, muitas vezes, ter uma visão um pouquinho diferente, levar uma informação um pouquinho maior que meu gerente. Naquele momento, ele não estava conseguindo ver, mas aí a gente conversando, fecha e, deu super certo. E a gente consegue evoluir, crescer, atender o mercado. Então, a nossa ideia é exatamente essa. É para estar realmente presente em todos os elos da cadeia. Belo recado. Eu achei interessante isso porque você comentou sobre a forma que é diferente de atuar em cada país, né? Sim. Você não vai ser completamente diferente, outra empresa, mas você vai ter adaptações. E levando isso para uma escala mais local, vamos pegar aqui, por exemplo, dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. A gente tem, às vezes, um cara que tem aqui, 5 lojas na região metropolitana, se dá super bem, vende bem aqui dentro da região, mas em algum momento ele resolve expandir, talvez para o interior do estado, uma cidade menor ou um local que o padrão de consumo é um pouco diferente.
e ele bate um pouco cabeça no início. E é normal, assim, a forma de atender é diferente. Às vezes ele está abrindo do lado de um cara que, quando ele olha para a loja do cara, ele se considera um negócio muito melhor. Mas às vezes o cara está ali há 30 anos fazendo relacionamento com todo mundo e ninguém vai trocar aquele cara. Então, quando eu levo para essa escala mais global, que é o que você está comentando aí, ainda tem nuances, nem nuances, né? Mas diferenças de verdade muito maiores. Essa adaptação que você teve que fazer e passar ao longo desse... Um ano já? Já tem um ano que tem você um tá ano, nessa... tem um ano e pouquinho. Você... É uma coisa que você teve que fazer ali executando e aprendendo mesmo? Ou assim, existiu alguma forma de absorver isso de quem já fazia essas, vamos chamar de rotas, né? Quem já fazia esse trabalho? Então, como é que funcionou isso? De novo, você tem que voltar e ter humildade de aprender, querer ouvir, entender. A gente tem uma gerente, que é a Silvia, que ela é responsável pela exportação pela América do Sul e também responsável pelo aftermarket do México. E quando a gente sentou para fazer esse entendimento de mercado, eu tenho que ter um certo discernimento. Porque assim, eu tenho que ouvir muito o que ela me passa, tudo, porque ela tem um histórico, ela tem um conhecimento total e ela é extremamente capaz e conhece o mercado como poucos. E os processos, principalmente porque exportação é algo à parte, é um mundo à parte, são muitos processos, a parte logística, burocrática é muito grande, então tem que ter um conhecimento grande nisso. Mas também a parte comercial ela é muito importante. Então eu tive que separar um pouquinho isso. Por quê? A visão dela é fundamental como base. Mas se eu não agregar nada novo, se eu não também levar um pouco da experiência nossa aqui que deu certo, das coisas que eu já vivenciei, que eu vi, também não vai adiantar nada. Então eu tentei fechar um pacote. Onde você vai para mercados como o Chile, que é um mercado que você tem uma diversificação absurda, imensa de montadoras, de modelos. Quando você vai para a Colômbia, que já tem um mercado muito parecido com o nosso, em termos de parque veicular, até de tratativa com os clientes, parte comercial, são super bem estruturados, é um país incrível para trabalhar, mas são desafios diferentes. Então, muitas vezes, por exemplo, no Chile, se a Daico entrar com uma família nova de produtos, vai ser muito bem aceito, porque eles já estão muito acostumados a trabalhar com novas famílias de produtos e importar tudo de tudo que é lugar. Agora você vai para a Colômbia, não. A Colômbia vê a Daico como, mais ou menos como o Brasil. Não, a Daico é correia, pulha, tensionador, mangueira e, é isso. Eles têm essa visão. Então, eu tento quebrar isso um pouco com a Silvia. Ela fala, Silvia, mas por que a gente não tenta novas famílias de produto na Colômbia? Eu falo, Zapa, mas eles lá são muito acostumados com o nosso core business. Eu falo, mas vamos ficar batendo, porque uma hora a gente consegue quebrar isso. E no Chile já é outro caminho. Então, a gente tenta olhar, e estou dando só 2 exemplos, mas Equador, o Peru, a gente tem um desafio, porque a gente é muito forte com linha pesada, e na linha leve a gente pode melhorar bastante. Então, tem nuances de mercado em mercado, e que às vezes, com uma visão complementar ao que já vinha sendo feito, a gente consegue crescer, e de novo, olhando para o cliente, olhando para o mercado, olhando para as demandas que os clientes têm para tentar levar alguma novidade e atender a dor dele. Legal. É muita coisa para aprender, hein? Porra. Galera, a gente está se encaminhando aqui já para o finalzinho do episódio. Para manter a tradição aqui, manda para a gente suas considerações finais aí sobre o episódio de hoje. Não, cara, hoje eu quase não falei, só escutei o Zaba falar, porque assim, ele tem muita coisa para dar de informação para a gente observou o seguinte, mesmo ele estando numa indústria poderosa, como ele falou, está quase no mundo inteiro, mais de 40 unidades pelo mundo de fábrica fazendo produto. A preocupação, para você que tem uma loja, está do outro lado aí, deles é o cliente, cara. E às vezes a gente vai em alguns lugares que o cara ele acha que ele é a pessoa mais importante na operação. E esquece aquele negocinho chamado cliente. Cara, cliente é tudo. Sim. Assim, a Daico só existe porque tem alguém consumindo o produto. Sem dúvida. E vice-versa. A Suporte só existe porque tem cliente comprando da Suporte. E tem gente que se esquece desse pequeno, mas grandioso detalhe, né? Então, assim, o que eu vou filtrar de todo esse episódio é o seguinte: não existe empresa grande ou empresa pequena. Quem é comercial, foca o cliente. Foca o cliente. Então, aí dali o cara consegue prosperar, o céu é o limite. Perfeito. Zapa, vou te deixar aqui. Primeiro te agradecer por você ter vindo. A gente vem tentando ajustar. Eu sei que deve ser difícil pra caramba você conseguir ajustar a agenda para participar com a gente. Então, cara, obrigado demais. A gente se vê na feira. Sim, né? Agora a gente está lá na Automec, a gente se vê lá. E, cara, se você deixar um recado final para a galera aí também, fica à vontade. Se despedir aí de todo mundo. Bom, primeiro, obrigado. Valeu, obrigado, Rafa. Obrigado, Chicão, pelo convite. Peço desculpas por não ter conseguido vir antes. Eu estou nessa
essa missão agora à Latam, que é muito gostoso, mas viajei quase 30 semanas no ano passado, então foram muitas viagens, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então acabou puxando realmente a minha agenda. Para a gente conseguir sentar e ter esse bate-papo, vai um tempo. Primeiro, eu sou fã, eu adoro ouvir vocês, como disse, né? Estou no carro, estou caminhando com o cachorro, na academia. É muito gostoso ouvir o podcast de vocês e admiro o trabalho. Vocês estão diversificando, eu acho que isso é muito legal. Trazer isso para o setor é muito bacana. Primeiro, ter um podcast do setor já é incrível. E trazer informações novas para o setor, eu acho que é o mais incrível ainda, porque você vem com um pacote que é leve, né? É bacana, é um bate-papo que ele é leve, não fica nada pesado e traz conhecimento para a gente. E como mensagem, assim, que a gente quer fechar como companhia, como empresa, olhando o Daico, olhando a parte profissional, que foi como a gente conversou, a gente não pode parar. Eu acho que como indústria, como segmento, como setor, a gente tem que continuar evoluindo. A mão de obra mecânico está se transformando cada vez mais de uma mão de obra rara, uma mão de obra, eu falo para vocês, escassa. Tecnicamente, é necessário se aperfeiçoar muito cada vez mais. A eletrificação está vindo aí com um desafio gigante. Então, a gente como fabricante, a gente tem a obrigação, dever de levar essa informação para a ponta, para o mecânico. Eu acho que é missão das empresas, é algo que a gente tem que fazer de forma social, inclusive, porque daqui a pouco não vão ter mecânicos mais para consertar os nossos carros, para poder fazer as manutenções, não vai ter mão de obra qualificada suficiente se a gente não trouxer o jovem, né, a segunda, a terceira geração de mecânicos, seja aquele mecânico novo, né, que a gente vê que ele já coloca a GoPro na testa e vai fazer isso virar um youtuber, vai fazer isso ser um influencer e faz parte, muito legal. Eu acho que isso é uma sequência do trabalho, mas a gente precisa despertar isso no jovem, despertar isso no profissional, ter orgulho da palavra mecânico, reparador. Eu acho que isso é fundamental. Eu até escutei isso na palestra do Scopino, a gente fez um trabalho com o Scopino agora não faz muito tempo, e o professor fala muito isso, né? Que é importante a gente ter orgulho da carreira de mecânico, da carreira do reparador, porque isso movimenta o segmento inteiro, né? A cadeia inteira depende dessa base. E a gente, Daico como companhia, a nossa missão é essa, é fazer esse mecânico, esse reparador, seja do mais jovem ao mais experiente, ele tem informação, trabalhar da forma correta, para ele ganhar dinheiro, ele poder sustentar a família dele, ele poder crescer através do fruto desse trabalho, que é um trabalho incrível, que é um trabalho que beneficia a sociedade inteira. A pandemia foi prova disso, né? A pandemia, o serviço essencial à mecânica, o varejo era um serviço essencial. Então, eu acho que esse trabalho a gente tem que continuar fazendo como missão, como companhia. E vocês estão ajudando muito isso quando a gente consegue trocar essa ideia, bater esse papo aqui juntos. Perfeito, cara. Legal. A gente encerrou muito bem. Obrigado. Valeu. E, cara, me acendeu uma luz. Eu acho que está na hora da gente voltar com mais um mecânico aqui. Um mecânico influenciador. Isso. A gente já trouxe dois. Já participaram aqui com a gente. O Cláudio Curti, especialista em transmissão automática. Trouxemos a Nicole Ronzani também, que está aí na segunda geração da oficina que o pai dela criou, é incrível também. Então vamos começar, vamos pensar em mais um nome aí. Zapa, legal. Obrigado mais uma vez. A gente está encerrando aqui. Galera, vocês me encontram no Instagram como Rafael Braga 1, Suporte Distribuidora no @Suporte Distribuidora e também SuporteCash, @SuporteCash no Instagram. Beleza? Esse foi mais um Alto Negócio. Confundi aqui o programa que a gente está participando. Esse foi mais um SuporteCash. Até o próximo episódio e tchau. Tchau. Valeu, pessoal.